Alô, comunidade, esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação, análise a quente, é o que você tem aqui no dia 12 de março de 2026. Laura Couto, boa tarde, diretamente da nossa redação na Apuração de Notícias. Boa tarde, Rodrigo. Fim de semana está quase batendo na porta, hein? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E também boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente também aqui no chat e dá um like aí pra gente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura, porque as águas de março estão pesadas esse ano, especialmente aqui em São Paulo, né? Uma semana cinzenta, chuva, garoa e chuva o tempo inteiro. Eu espero que você aí que fala com a gente, que nos ouve de outras partes do Brasil, esteja vendo o sol, porque faz tempo que eu não enxergo o sol aqui em São Paulo. Boa tarde para você que mora nesse país em que as organizações Globo, que tentam agir nas últimas semanas como uma espécie de tribunal midiático, tribunal da Inquisição midiático, dizendo assim, esse aqui tem que ser condenado, porque se encontrou com o banqueiro. Esse aqui fez reunião com o Vorcaro, condenado. A Globo tenta exercer esse papel, direcionando de forma seletiva quem é que deve ser atingido por esse escândalo, que é um escândalo financeiro e político que vem do bolsonarismo. Agora, curiosamente, nós vamos mostrar, né, se você ainda não viu. A Globo recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro. A Globo foi patrocinada pelo banqueiro bandido num evento em Nova York e também no Carnaval no Rio de Janeiro. Já, mais informações sobre isso que ajuda a gente a entender muita coisa sobre o papel que a Globo vem jogando nesse noticiário nas últimas semanas. Vamos para um outro assunto ainda no ramo das investigações relacionadas com a política, mas não é o caso Master. Olha só, exclusivo do ICL. Uma dupla de empresários, você conhece esses dois aqui, já apareceram muitas vezes aqui na tela do ICL. A dupla de empresários ligados, ao PCC, acusa o presidente do União Brasil, Partido União Brasil, acusam Antônio Rueda, político, de ser o verdadeiro dono dos jatinhos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba, que atendia o grupo criminoso. A reportagem está disponível no nosso portal iclnoticias.com.br. É assinada por Alice Maciel e Flávio VM Costa, e a Laura agora traz para a gente detalhes dessa importante apuração. Laura. Rodrigo, essa informação faz parte da proposta de delação premiada de Roberto Augusto Leme, o Beto Louco, e também de Mohamed Mourad, o primo. Esse documento da delação está nas mãos da Procuradoria-Geral da República e também do Ministério Público de São Paulo. Os dois são apontados como líderes de uma rede de lavagem de dinheiro do setor de combustíveis que usava fundos de investimentos localizados na Faria Lima. Atualmente, eles dois são considerados foragidos pela Justiça. Agora, vale lembrar que essa história toda que liga esses dois empresários do crime também com o presidente da União Brasil, Antônio Rueda, foi revelada primeiro aqui no ICL Notícias, numa entrevista exclusiva com o piloto do táxi aéreo que fez a denúncia, o Matozinho, né, Rodrigo? A gente lembra bem dessa entrevista que foi ao ar aqui no ICL e trouxe pela primeira vez, puxou, né, o fio da meada dessa história. Porque o piloto foi o primeiro a dizer, eu transportei até dinheiro nesses aviões para entregar para determinados líderes políticos e citou Ciro Nogueira e citou o próprio Rueda. Beto Louco e Mohamed, o primo, informaram que Rueda se interessou pelo ramo de negócios de avião, né, depois de viajar várias vezes nos jatinhos que pertenciam à dupla. Então, eles tinham os jatinhos e o Rueda se interessou por aquilo. O objetivo, além de gerar recursos, era dar carona para políticos, empresários, magistrados, como uma estratégia de tráfico de influência. Então, os dois empresários acusados de participar de organização criminosa dizem que o Rueda se aproximou deles e, na verdade, tinha um jatinho, né, operado por esta empresa. Em nota, Antônio Rueda negou as acusações, disse que os jatinhos jamais foram dele. A TAP, a Táxi Aéreo Piracicaba, também enviou uma nota negando a relação de Rueda com a empresa, mas eu convido você para ler a apuração completa que está lá no nosso portal, a apuração da nossa equipe de reportagem citada
agora há pouco, né? O Flávio VM Costa e a Alice Maciel. Agora sim, pessoal, nós vamos falar de um fato importantíssimo. Vamos trazer outra denúncia do ICL Notícias, dessa vez de minha autoria. Eu assinei uma reportagem que também está lá no portal do ICL e que traz esta informação, você pode ver aí na tela. Daniel Vorcaro, através do Banco Master, foi o principal patrocinador de um evento organizado pelo jornal Valor Econômico, que pertence ao Grupo Globo. Está aqui na tela, isso aqui é o banner que ficava lá no evento. De que evento que eu estou falando? Eu estou falando de um evento que aconteceu em Nova York, em maio de 2014, em que eles convidaram políticos, empresários, jornalistas, para comemorar o aniversário de 25 anos do jornal que pertence à editora, que pertence à família Globo, né? A família Marinho e as organizações Globo. Marcaram presença, entre outros, Cláudio Castro, governador do Rio, o Ratinho, do Paraná. E o Vorcaro foi muito mais do que um mero patrocinador. Ele foi o principal patrocinador, tanto que está aqui, a apresentação Banco Master do encontro, num hotel de luxo lá de Nova York. Ele foi tratado como uma presença VIP, como um amigo de confiança da direção do Grupo Globo. Aqui, o momento em que o Vorcaro já aparece no palco, fazendo a abertura desse simpósio que durou uma manhã inteira. Teve presença até de embaixador, diplomata dos Estados Unidos, empresário brasileiro, político, governador. E quem que abriu o evento? Daniel Vorcaro. Para se ter uma noção, quando o diretor da editora Globo subiu ao palco e falou: agora eu vou chamar para abrir o evento, né, o Vorcaro. O diretor da Globo, que é esse que está aqui, ó, chamado Frederic Cachard, ele subiu no palco e falou o seguinte: isso tudo está no vídeo da transmissão do evento. A gente tem aqui a fala do Frederic Cachard. Então ele falou assim, a gente não pode rodar o vídeo porque pertence à Globo, mas ele falou o seguinte: a gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira e que eu tenho o privilégio de ser amigo. Muito obrigado ao Banco Master. Aí ele sorri e aponta assim para a plateia onde estava sentado o Vorcaro. Na figura do seu presidente, Daniel Vorcaro, que apresenta o seminário de hoje. E aí o Vorcaro sobe ao palco. Quando o Vorcaro sobe ao palco, ele retribui a gentileza da Globo. Esse cara é o diretor da Globo. Aí o Vorcaro fala assim: fiquei muito honrado com o convite do Fred. Olha a intimidade. O jornal Valor tem sido um baluarte para a nossa nação, Fred. O Valor tem sido uma referência e um norte para nós brasileiros, com informação sempre precisa e isenta. Cumprimento ao Fred e a toda a equipe que eu admiro bastante. Aí ele cita alguns jornalistas. Não dá o nome completo, mas a gente pode supor alguns. Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais pelos quais tenho uma admiração enorme. Então ele mostra a intimidade que ele tinha, principalmente com o diretor das organizações Globo, a quem ele chamava de Fred. Na sequência, o Vorcaro faz uma palestra em que ele parece que é assim um sábio, um professor, um advogado constitucionalista, porque ele está analisando o Brasil. Isso tudo pagando o evento da Globo. Olha o que ele diz. Tivemos crises institucionais, passamos por uma lava-jato, mas saímos disso mais fortes. Se tem uma democracia que foi forjada a ferro e fogo, é a democracia brasileira. Acredito que a gente tem 3 poderes que são fortes, se complementam, se auditam. É algo que a gente tem que bater no peito e se orgulhar. Nós temos, sim, segurança jurídica. Todo esse passado recente mostra o quão forte é a nossa democracia e o quanto a gente tem de segurança jurídica em nosso país. Segurança jurídica, ele achava que ele estava seguro, porque ele tinha influência nos 3 poderes. Né? No Legislativo, tinha influência também no Judiciário e no Poder Executivo através do Banco Central, né? Porque o Banco Central deixou ele deitar e rolar. Essa é a manchete que está lá. Eu convido você para assistir a reportagem que traz todos os detalhes sobre o encontro do Globo e da Globo patrocinado pelo Vorcaro. Detalhe, o site Correio da Manhã, que foi o primeiro a trazer essa notícia, depois a gente foi esmiuçando e correndo atrás,
expôs na íntegra o vídeo do evento. Então, se você ficou curioso e quer assistir na íntegra, você entra lá no Correio da Manhã e lá tem na íntegra o vídeo, que por sua vez pertence às organizações Globo, por isso que nós não podemos passar aqui. Mas a gente tem as fotos e tem as imagens. O portal Correio da Manhã, que também acompanhou essa história e denunciou isso, calcula que o patrocínio do Vorcaro para um evento como esse da Globo não sairia, abre aspas, por menos de 10 milhões de reais, ou seja, 3 meses do contrato do escritório da Viviane Barsi, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, com o próprio Master. E isso tudo é porque a Globo tem se portado como o tribunal. Então ela é o tribunal, encontrou com o Vorcaro, suspeito, bandido, ladrão. Fez reunião, suspeição. E a Globo simplesmente teve um evento pago pelo Vorcaro. Além do Vorcaro, nesse mesmo evento, o diretor da editora Globo, Frederic Cachard, agradeceu a um outro patrocinador. Presta atenção quem é o outro patrocinador, nós temos a imagem dele. Esse é o Cachard, Frederic Cachard, diretor da Globo, diretor da editora Globo. Ele agradece Ricardo Magro, da Gulf Combustíveis. Esse aí, ó, Ricardo Magro. Acontece que esse Ricardo Magro é considerado o maior sonegador de impostos do Brasil e vive hoje escondido nos Estados Unidos. Ele também é dono do grupo Refit e foi alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga relações do crime organizado com o PCC no setor de combustíveis. Inclusive, no começo desse ano, o presidente Lula chegou a sugerir ao Trump que mandasse o Ricardo Magro de volta para o Brasil, porque ele está escondido lá nos Estados Unidos. Vocês reparam, evento do Globo, da Globo, né, das organizações Globo, tinha como patrocinadores um suspeito de integrar a maior rede de sonegação e lavagem de dinheiro, que é o Ricardo Magro, na área de combustível, e o banqueiro bandido, o Daniel Vorcaro. Mas a relação do Vorcaro com a Globo não para nesse evento aí de Nova York, não. A nossa matéria foi mais fundo e mostrou que ele era o rei do camarote na Sapucaí. O Vorcaro patrocinou o camarote da editora Globo lá no Carnaval do Rio de Janeiro. Bom, tem até imagem, artistas com a camisa, sabe como é que é, né? O abadá, o pessoal põe aquele abadá para entrar no camarote. E olha o que tem, o abadá era patrocinado por quem? Tá aqui, ó. Master, Banco Master, Globo, quem é o nome de uma revista da editora Globo. A artista não tem nada a ver com isso, né? É a Nívia Maria, né? Ela chegou lá, deram a camiseta, ela pôs. Mas, na verdade, isso é para mostrar... Também não tem nenhum crime nisso, em patrocinar camarote. O que a gente quer mostrar é o relacionamento. E aí a mesma Globo, que acusa os outros, fez uma reunião, assinou um contrato. A Globo fez contrato com o rei do camarote, com o banqueiro Vorcaro, né? Nesse caso. Então, fica registrado aqui porque a gente começa a entender algumas coisas, algumas relações. E olha, as coincidências não param por aí. O Frederic Cachard, esse sujeito que continua sendo o chefe da editora Globo, foi quem nomeou, em 2015, um jornalista chamado Diego Scosteg para ser o diretor da revista Época. Por que isso é importante? Presta atenção. Vorcaro, amigo do Frederic Cachard. Frederic Cachard nomeia esse sujeito aqui para dirigir a revista Época. E esse sujeito aqui, agora, foi acusado de receber 2 milhões de reais para publicar matérias favoráveis ao Vorcaro. O círculo parece que se fecha. O Scosteg diz que não, que ele não é um jornalista corrupto e que ele recebeu foi publicidade do Vorcaro no site dele. Feito o registro, eu digo que o site dele tem uma audiência baixíssima. Então ele é um fracasso de público e um sucesso master na área comercial. Talvez isso explique os 2 milhões de reais na conta dele, mas ele está dizendo que foi por publicidade, está feito o registro do Scosteg. Bom, pessoal, para entender, né? A Globo tem telhado de vidro e manobra o país, sempre em véspera de eleição, tem que ficar atento no que diz a Globo, porque eles querem manobrar por interesse eleitoral e financeiro. Daniel Vorcaro enviou ao menos 60 milhões de reais, agora já estamos falando de outro desdobramento do escândalo, 60 milhões de reais para uma empresa apontada nas investigações como intermediária para pagar 2 servidores afastados do Banco Central. Então, é
o caminho do dinheiro para corromper gente do Banco Central, porque não existiria Daniel Vorcaro se o Banco Central, na época do Campos Neto, não tivesse permitido que ele existisse. E é uma denúncia do SBT. E a gente está trazendo os detalhes aqui com a Laura Couto. Laura. Rodrigo, o dono do Master enviou cerca de 60 milhões de reais para a empresa Super Empreendimento e Participações Sociedade Anônima. A transferência aparece na declaração de imposto de renda do Vorcaro como uma dívida. Acontece que a companhia está registrada em nome de Ana Cláudia Queiroz de Paiva, que fazia parte da turma, aquele grupo do Vorcaro. E a empresa era gerida por Fabiano Zetel, o cunhado do Vorcaro, que agora está preso. E a Super Empreendimento SA e Participações SA é apontada pela Polícia Federal como intermediária no pagamento de 2 ex-diretores afastados do Banco Central, o Bellini Santana e o Paulo Sérgio. Então, toda essa teia a gente está mostrando aí numa arte que está na tela para quem está vendo por vídeo. Então, resumindo aí o que aconteceu. Os valores destinados são dos pagamentos dos servidores do Bacen passavam primeiro pela Super Empreendimentos para depois chegarem às contas bancárias do Bellini e do Paulo Sérgio, Rodrigo. E segundo a Polícia Federal, o ex-diretor do Banco Central, o Paulo Sérgio Souza, ele vazava informações sigilosas da autarquia para o Daniel Vorcaro para depois minimizar aí todos os questionamentos regulatórios do Banco Central em relação ao Master. Bem, enquanto a Laura falava, estava aí na tela esse quadro que mostrava o caminho do dinheiro. Se a gente puder colocar de novo aqui no telão, isso mesmo. Ó, Daniel Vorcaro mandou 60 milhões de reais para onde? Para esta empresa chamada Super Empreendimentos, em nome de Ana Cláudia e de Fabiano Zetel. Os dois integravam aquele grupo da turma que fazia a gestão do dinheiro para corrupção, supostamente, manobrada pelo Vorcaro. Então passava pela empresa dos dois. O Fabiano Zetel é cunhado do Vorcaro e principal doador de campanha do Jair Bolsonaro em 2022. Pessoa física, ninguém doou mais dinheiro para o Bolsonaro do que esse homem aqui. Está preso. Dessa empresa, o dinheiro viria para esses dois ex-servidores do Banco Central, o Bellini Santana e o Paulo Sérgio, né, que, de alguma maneira, trabalhavam como consultores informais, passando informação de dentro do Banco Central para que o Vorcaro pudesse avançar e ter o banco dele aprovado lá dentro. Esses dois que aparecem aqui, né, os dois, o Bellini e o Paulo Sérgio, foram diretores do Banco Central na gestão do Roberto Campos Neto, nomeado pelo Bolsonaro. Curiosamente, o Campos Neto, que portanto tem responsabilidade total, Campos Neto, tem responsabilidade total sobre isso. Agora podemos tirar a arte, porque não estou falando especificamente desse tema aqui. Mas o Campos Neto, que tem responsabilidade total pelo Master ter existido, ele está sendo poupado no noticiário, principalmente das organizações Globo, no caso o Master. Por que será? Bom, depois de sair do Banco Central como herói da Faria Lima, Campos Neto foi contratado como principal executivo do banco digital Nubank. Até aí é estranho, porque ele sai do Banco Central e vai trabalhar num banco que ele teoricamente deveria regular antes. Mas passou o tempo, ele foi para um banco, Nubank. Acontece que a família Marinho é sócia do Nubank. A família Marinho é sócia do Nubank, que hoje tem o Roberto Campos Neto como executivo. Está aqui a matéria, ó. Nubank ganha donos da Rede Globo como sócios. Eles foram trocando horário no Jornal Nacional. Você vê, o Nubank patrocina lá, entra no intervalo, que custa muito dinheiro. Em vez de entrar com recurso, comprar as ações, a Globo trocou. Ah, o Nubank patrocina o Jornal Nacional e aos poucos a família Marinho foi virando sócia do Nubank. Então, a Globo, além da parceria ideológica com o Roberto Campos Neto, na prática, o Roberto Campos Neto é funcionário, alto funcionário, executivo, de uma empresa que tem a família Marinho como sócia. Então, eles estão poupando o sujeito que trabalha para eles no Nubank e que foi o responsável por permitir que o Banco Master chegasse onde chegou. Tudo isso também está na minha matéria lá no site, no nosso portal icrnoticias.com.br. Tanto a parte da Globo com o Vorcaro, quanto essa teia de negócios em que a família Marinho vira sócia do Nubank e tem o Roberto Campos Neto como executivo da empresa que pertence à família Marinho. E o Roberto Campos Neto está sendo poupado no noticiário. Estão fingindo que não existe o Roberto Campos Neto. Gente, tem 2 funcionários dele acusados de corrupção, como a gente mostrou aqui na tela.
Ele não tem que responder por isso? Ele é um homem protegido pelo sistema financeiro, porque trabalha para um banco que tem a família Marinho como sócio. É por aí. Temos que ficar de olho. E, aliás, o Nubank vendia os papéis podres do Master, aqueles CDBs, num valor absurdo, que todo mundo sabia que não ia dar certo. O Nubank revendia. Se você chegasse no Nubank, ó, quer comprar um papel aqui que dá um rendimento alto? Não é nosso, é do Master. Vendia. Olha como é que funciona a engrenagem. Né? E esse homem aí, Roberto Campos Neto, bolsonarista, amigo do Flávio, amigo do Jair, vestiu camisa amarela do Bolsonaro para votar, para mostrar, eu sou não só presidente do Banco Central, como eu sou um bolsonarista daqueles. Bom, a CPI do Banco Master foi para o ralo. O ministro do STF, Cristiano Zanin, rejeitou o pedido para abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão tem o objetivo de investigar essas fraudes todas que nós estamos contando aí, né? Envolvendo também o BRB, aquele Banco de Brasília que ia comprar o Master. O requerimento no Supremo foi apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg depois que o pedido dele de CPI, que tinha as assinaturas lá, foi ignorado por Hugo Motta na Câmara. E a Laura Couto tem outras informações. Rodrigo, na decisão, o ministro Cristiano Zanin apontou defeitos processuais na ação apresentada para o Supremo e também entendeu que a controvérsia da criação da CPI do Master deve passar primeiro pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que é o responsável por avaliar esse pedido. Então, na prática, o ministro indicou que a discussão precisa seguir os procedimentos do Congresso, ou seja, não pode pular nenhuma etapa. Além disso, vale lembrar que o Zanin assumiu a análise do pedido da criação da CPI depois que o Dias Toffoli se declarou suspeito para cuidar do requerimento do deputado Rodrigo Hollenberg. E, inclusive, no despacho da decisão, o Toffoli disse que se afastou da relatoria por motivo de foro íntimo, Rodrigo. Foro íntimo, a gente entendeu. Bom, em resposta, o deputado Rodrigo Hollenberg disse que vai recorrer da decisão do Zanin e criticou a omissão de Hugo Motta. O Toffoli também se declarou suspeito para julgar a prisão do Daniel Worcar e dos demais membros da milícia. Eu não acabei de falar aqui que o Zettel está preso, Zettel, né? O Zettel está preso, que o Worcar está preso, vários. Bom, essa prisão foi decretada pelo André Mendonça, mas agora a segunda turma toda tem que decidir se mantém presos esses caras. Né? E nesse detalhe aí, no fato do Toffoli se declarar impedido, tem um perigo. A saída do Toffoli deixa só 4 ministros na segunda turma. Além do Toffoli, o colegiado é formado por André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Cássio Nunes. Mendonça já decidiu pela prisão e acho que vai acompanhar, né? Vai manter esse voto e deve ser seguido também pelo Fux. Então você vai ter 2 votos para manter preso. Fux e Mendonça. Toffoli está dizendo que está impedido. E aí sobrariam, né, Cássio Nunes Marques e o Gilmar Mendes, que ninguém sabe, podem, de repente, votar para soltar o Daniel Worcar. Se der empate 2-2, é favorável ao réu, e aí ele é solto. Então, é aí que está o perigo da história. Bom, caso o Worcar continue na prisão, então se ele tiver a prisão confirmada pela turma, a chance dele abrir a boca e fazer uma delação cresceu muito. É isso que nos traz também a Laura Couto. Caso o STF forme maioria para manter o Worcar na cadeia, a delação premiada do banqueiro seria quase uma certeza. O Worcar já fez uma sondagem inicial com os investigadores da PGR e também da Polícia Federal sobre a possibilidade de fazer esse acordo de delação premiada, inclusive. E essa semana essa primeira conversa aconteceu poucos dias depois dele ter sido preso por ordem do Mendonça na semana passada. Mas as tratativas ainda estão bem no começo e não houve, por exemplo, a assinatura de um termo de confidencialidade, por exemplo, aí, que formaliza, né, Rodrigo, uma negociação desse tipo. Do outro lado, a defesa do Worcar negou que ele esteja negociando uma delação premiada. Então fica aí a dúvida para a gente saber se realmente está acontecendo ou não. Eles negam oficialmente, mas tem conversas acontecendo nos bastidores. Patrimônio do Daniel Worcar, de 2 milhões para 2 bilhões. A CPI do INSS recebeu a declaração do imposto de renda e daí fez esse balanço, como é que aumentou o patrimônio dele. O material expôs detalhes e mostrou bens de alto valor, como obras de arte, relógios, participações em empresas. Vamos com um resumo aqui, né, que a nossa equipe produziu para você entender o tamanho do aumento do patrimônio de Daniel Worcar. Saltou
de 2.800.000 em 2015, até aqui ele era um sujeito de classe média alta e tal, mas não é um super empresário, né? 2,8 milhões em 2015 para 2,6 bilhões em 2024. Aí tem 47 milhões em joias, 191 milhões em imóveis, eu não consigo nem imaginar, 1,4 milhão em dinheiro vivo declarado e 920 milhões em dívidas. Mas aí você declara tudo isso porque é dinheiro a receber. Impressionante o aumento de patrimônio. Nessa fase aqui, entre outras coisas, ele vira amigo e ganha o selo de qualidade da TV Globo, como um grande empresário, gênio. Né? Para dar esse salto aqui, deve ser um gênio mesmo. Bom, na CPMI do INSS, a comissão aprovou hoje as convocações de Fabiano Zettel, o cunhado que eu citei agora há pouco, do Vorcaro, e da modelo, da ex-namorada do Vorcaro, a Marta Graef. Esse é o Zettel, né? Os requerimentos foram aprovados em votação simbólica, as datas para o comparecimento ainda serão agendadas. Por via de regra, nas convocações, as presenças são obrigatórias. De umas semanas, né, para cá, várias pessoas têm conseguido liminar para não ir à CPI do INSS. Vamos ver se a Marta Graef e se o Zettel vão ou não vão. Fica no ar esta dúvida. Pessoal, uma informação super importante tem a ver com a guerra no Irã e com o aumento do preço dos combustíveis. O bolso do povo agradece, hein? O presidente Lula anunciou hoje a decisão de zerar os impostos federais, PIS e COFINS, sobre o óleo diesel, numa tentativa de conter o impacto da alta dos combustíveis no país. Então o Lula está dizendo, no que depender do governo federal, vamos zerar imposto para segurar a inflação enquanto tiver essa instabilidade aí nos preços por causa da guerra. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva em Brasília, com a participação de ministros do governo. Vamos ver um trecho da fala do presidente Lula. Essa entrevista coletiva, ela é para fazer uma reparação naquilo que está acontecendo no Brasil e naquilo que está acontecendo no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo no mundo. Vocês têm acompanhado pela imprensa e vocês estão vendo que o preço do petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que podem reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista. Isso, então, para impactar o preço do óleo diesel num primeiro momento. Eleições 2026. Simone Tebet, a ministra do Planejamento do Lula, anunciou hoje que pretende mesmo disputar uma das vagas no Senado Federal pelo Estado de São Paulo. A confirmação foi feita à imprensa durante o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais do Planejamento, realizado em Campo Grande, né, que é o estado, Mato Grosso do Sul, que é o estado de origem dela. Então ela vai mudar para São Paulo. Segundo a ministra, a expectativa é que sua saída do cargo ocorra até o fim de março e a expectativa também é que ela se filie ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o mesmo partido do Alckmin, para ser candidata. Atualmente ela está no MDB e o MDB em São Paulo não daria legenda porque o MDB em São Paulo é da direita do prefeito Ricardo Nunes. Então está feito aí o registro. A Simone Tebet deve compor, né, a chapa do Fernando Haddad. Laura, deve compor a chapa do Fernando Haddad, que vai ser o candidato a governador. Então Haddad governador, Simone Tebet uma das senadoras e talvez a Marina Silva, talvez não, muito provavelmente Marina Silva com a outra vaga aqui em São Paulo. Laura, queria agradecer mais uma vez sua participação ao vivo na atualização das notícias. Valeu, Rodrigo. Amanhã eu não venho, quem fica no meu lugar é o Bruno, então até semana que vem para você. Tchau, tchau. Até segunda-feira, então. O Bruno estará aqui com a gente amanhã. Valeu. Mas, pessoal, eu tenho aqui um recado importante. Você já está no grupo do WhatsApp do ICL? Você sabe que a gente tem um grupo de WhatsApp? Se você não sabe, está aí na tela, né? icl.com.br/grupo. E aí você recebe as atualizações, algumas notícias, algumas facilidades, né, para você. Inclusive, você vai receber, entrando no grupo agora, você vai receber em primeira mão os detalhes sobre um anúncio que vai ser feito no fim do mês pelo Eduardo Moreira, né, um anúncio importantíssimo na área da tecnologia para destravar
né, o acesso da tecnologia, a gente não ficar tão na mão das big techs aqui no Brasil. É algo estratégico. Então entre no grupo do ICL e você fica sabendo. icl.com.br/grupo é o meu convite. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, daqui a pouco eu estou por lá. ICL Urgente volta amanhã. Valeu! Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.